Saudações, meus caros. Hoje o nosso assunto é fascismo, um tema bastante polêmico, mas fundamental para entender as discussões políticas que estão rolando hoje. Então, para responder essa pergunta tão difícil, o que é fascismo, eu resolvi dividir essa proposta em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo de hoje, a gente vai começar falando sobre os fundamentos do fascismo, ou seja, quais são as características fundamentais, hã, para a existência desse regime? Para que a gente possa olhar um governo e dizer: "Isso é fascismo". E no próximo vídeo, que eu pretendo lançar na próxima semana, nós vamos analisar especificamente os 2 grandes exemplos históricos de regimes fascistas. O fascismo propriamente dito na Itália, o que deu origem a esse termo, e o nazismo alemão. Então, no próximo vídeo que nós vamos analisar o desenvolvimento histórico desses dois grandes modelos. Hoje a ideia é a gente ficar nessa ideia genérica sem falar especificamente sobre nenhum governo fascista. Para isso, eu resolvi recorrer à ficção. Para analisar essas características, eu resolvi trazer alguns exemplos da ficção. Há 6 características que eu separei que são fundamentais para o fascismo, a partir de obras da ficção que eu escolhi. Então começamos com O Conto da Aia, uma série baseada no livro que, enfim, ficou bastante famoso nos últimos anos. Eu não vou contar a história completa de nenhuma das obras que eu vou utilizar aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer com essa primeira característica comum a todos os regimes fascistas, que é um plano de salvação. Para isso ficar claro, eu recorri ao exemplo do Conto da Aia, em que a ditadura que é colocada no país fictício Gilead, ela é toda fundamentada num grande plano de salvação baseado no cristianismo. A religião é a nossa salvação. A humanidade teria se desviado dos fundamentos de Deus, por isso ela foi punida. Então, o governo vai colocar o seu plano de salvação, na verdade, não só para Gilead, mas para a própria humanidade, sendo a volta à fidelidade religiosa. E os regimes fascistas, eles constroem esse plano de salvação. Há uma resposta para salvar o país da sua desgraça. O discurso fascista sempre vai nessa linha: olha, o país está passando por uma crise moral, por uma crise ética, por uma crise social, e nós temos a resposta, nós temos o plano. Então, no caso de Gilead, aqui eu escolhi Conto da Aia porque é bem claro. Essa imagem que eu coloquei aqui embaixo, que é uma das frases marcantes do livro e da série, Under His Eyes, ou seja, sobre seus olhos, sobre a sua vigilância. Até os vigilantes, que aí seria a polícia política, a espionagem, em um governo fascista, é chamado em Gilead de os olhos. É o olho, a definição que vai se dar para o agente que colhe informações para o governo, que vigia, que reprime. Essa é uma das primeiras características básicas do fascismo. Essa construção de um plano grandioso que serve para explicar tudo. No caso do nazismo, por exemplo, a ideia da pureza alemã e do grande destino do alemão. Seguindo para a próxima grande característica de regimes fascistas, a ideia de um partido único. Esse partido vai ser um exemplo de moralidade e vai ser apresentado para a população como aquele que contém o plano de salvação. Aquele que é diferente dos outros, aquele partido, aquele grupo de políticos da ação. O fascismo traz essa ideia da política essencialmente como ação. Nós não estamos aqui para trazer discursos, para falar o que todos os políticos estão acostumados com promessas vazias.
nós estamos aqui para agir. Então, o partido único de um regime fascista, ele tem essa ideia de ação, tem a ideia de que ele é a verdade, de que ele é um messias político. E para isso ele cobra a fidelidade da população. Num regime fascista, num regime que tem sucesso no fascismo, ele vai fazer com que a população seja daquele partido. Na Alemanha nazista, para tu ser um alemão, tu tem que ser um nazista também. Tu tem que fazer parte, tu tem que defender, tu tem que estar afiliado ao partido nazista. Para exemplificar isso na ficção, eu trouxe uma cena clássica aqui do filme, que é inspirado no quadrinho V de Vingança, que é basicamente a história de um herói mascarado que luta contra as ações do partido, que nessa obra é o Fogo do Norte, o nome do partido. A gente pode ver aqui pelas imagens a semelhança da estética do nazismo. E aqui é uma cena em que o V, o herói, está explicando como surgiu esse partido. Essa ideia do partido único, então, é essa questão de que há uma mudança na política que se coloca como uma ideia de ação. O partido aqui é colocado como uma instituição que vai substituir, que vai ser o governo, e para colocar em prática o seu plano de salvação. Em prática. Não vai ser discutido com a população nem com os outros partidos o que vai ser feito. O partido tem a solução e ele vai colocar em prática. Isso está decidido. Próxima característica fundamental que está relacionada com a questão partidária, o grande líder. Por mais que o V de Vingança eu tenha escolhido ele para retratar a questão do partido, porque o V e a história, a narrativa do filme dos quadrinhos é de um herói contra as ações de um partido, existe um líder. Existe o Adam Sandler, que é o líder do partido ali, e ele é uma figura importante, fundamental ali. E isso acontece em todos os regimes fascistas. Por mais que o partido possa ter mais influência do que o líder dentro daquele governo, o fascismo vai ter um líder para personificar, para as pessoas se identificarem. Esse líder vai ser um modelo a ser seguido, ele é quase que a personificação não só do partido, mas da vontade da mudança, da vontade desse plano. Como esse plano vai ser seguido a partir do líder, como esse plano vai ser executado a partir do líder. Quais são as características que o povo tem que ter para que esse plano dê certo? Ser igual ao líder. Então, ele é o líder carismático, ele é um líder que envolve. Ele envolve não só o partido, não só o governo, mas a população como um todo. Seja por um discurso sedutor, de elogio ao país, seja por uma ideia dele ser decidido, dele ser firme. Essa postura que eu fiz aqui uma analogia com a ideia de um pai, aquele pai das antigas, um pai que cuida da sua família, que protege o seu povo, seus filhos, mas ao mesmo tempo é rigoroso. Tu não desobedece o teu pai. Teu pai está lá lutando por ti, mas tu sabe o que vai acontecer se tu desobedecer ele. E é justamente essa ideia. Se o líder faz alguma coisa contra um alemão, porque ele mereceu, ele tinha que ser castigado. Esse pai vai ser um modelo de personalidade. Ele vai ser corajoso, como se espera que os seus patriotas sejam. Ele vai ser honesto, ele vai ser destemido, ele vai ser rigoroso. Todas as características que se espera de um bom patriota. Alguém que representa o que se espera das pessoas daquele país. Eu trouxe aqui algo um pouco diferente das obras anteriores, uma ficção que destoa um pouco por ser uma fantasia,
de uma ficção bem fantasia medieval, que é Harry Potter. Mas a figura do Voldemort, ela deixa clara o poder desse líder. Não só pelo temor que ele passa para os inimigos, mas por ele conquistar uma obediência cega, mesmo sendo uma figura tão cruel, tão rigorosa, que não tolera erros, que é capaz de qualquer coisa, mas é capaz de qualquer coisa para o grande ideal de um mundo dos bruxos livres do sangue ruim. Próxima grande característica de qualquer regime fascista: propaganda. É necessário enaltecer o líder, é necessário enaltecer o partido, é necessário enaltecer a nação. Esses governos fascistas, eles constroem uma ideia bem específica. Ele quer vender o plano de ação e, ao mesmo tempo, quer vender a imagem do líder e, ao mesmo tempo, quer mostrar para os cidadãos que, olha, vale a pena tu lutar pelo teu país, porque o país está pensando em ti. E nós vamos esfregar na tua cara, em todos os meios de comunicação, que nós estamos lutando por ti. Uma das questões mais importantes para a propaganda fascista é que ela é usada também para ataque. Ela não é simplesmente um enaltecimento da tua imagem, não é só a apresentação do teu plano de ação. Mas a propaganda fascista, ela é ofensiva, ela é um ataque. Então, não é só assim, nós estamos certos, nós temos um plano de ação para salvar o país. É também importante para o fascismo dizer os outros estão errados. Os outros são imorais, os outros não pensam no teu país. É uma propaganda que persegue, que ataca os críticos, que ataca os rivais políticos. E, por último, essas propagandas, elas entram em várias áreas diferentes da vida das pessoas. Na escola, jornais, nos meios de comunicação, acaba tomando conta do lazer, do esporte, filmes, novelas, enfim. Todos os meios de comunicação vão estar envolvidos, vão acabar entrando nessa propaganda fascista. A ideia é que a propaganda do partido, a adoração ao partido, ela esteja não só na vida pública das pessoas, mas na tua própria vida particular. Tu vai estar em casa e quando tu ligar o rádio, vai ter um anúncio sobre o que o teu grande líder está fazendo pelo teu país e por ti. Bom, eu escolhi aqui Jogos Vorazes para representar isso, porque, enfim, eu acho difícil pensar numa distopia, numa luta contra um regime autoritário da ficção, ligando com propaganda sem ser Jogos Vorazes. Porque toda a proposta dos Jogos Vorazes é, na verdade, uma grande propaganda. A ideia que é a base do livro e que o filme apresenta, de que nós fazemos esses jogos aqui para lembrar da vitória do governo atual, para lembrar da vitória da capital de Panem. Então, aqui é uma cena do filme em que é chamada da colheita, em que os jogadores, as pessoas que vão participar dos jogos são recolhidas e o nosso grande líder, o presidente Snow, está aqui para participar desse momento. E é tudo televisionado, tanto no livro quanto no filme. Essa é a ideia de que todos os processos dos jogos, desde a escolha, desde o sorteio dos participantes até o último momento do jogo, é tudo televisionado, tudo passado para todos, para mostrar a grandiosidade do governo de Panem. Militarização. Aqui é algo um pouco mais complexo e eu escolhi esse filme que sai um pouco da ideia de ficção fantasia, Tropa de Elite.
Eu escolhi esse filme para falar sobre essa característica do fascismo porque ela é um pouco complexa. Quando a gente fala de militarização, a gente acaba pensando bastante no exército. Mas o filme Tropa de Elite, principalmente o segundo, ele traz isso que eu quero passar para vocês de uma forma um pouco melhor. Quando eu falo de militarização dentro do regime fascista, é assim: ah, regime fascista, se ele não tem militares no poder, ele vai ter uma ligação com os militares. Mas mesmo que os militares não estejam nas ruas, não estejam na base do poder desse governo fascista, existe uma ideia de guerra social. O governo, o partido, o líder está lutando contra um inimigo, às vezes interno, às vezes externo, mas geralmente os dois. Há traidores dentro do nosso país que nós temos que lutar contra. Há pessoas que não querem o sucesso do nosso país e nós temos que lutar contra eles. Por isso é uma guerra interna contra traidores, contra problemas internos do país e inimigos externos que não querem nosso sucesso. Então, isso faz parte do discurso fascista. E também a militarização, eu escolhi esse termo no sentido de que as pessoas, os cidadãos, eles são colocados como soldados, como indivíduos que devem estar dispostos a proteger o seu governo sem questionar. Então a ideia de disciplina, de hierarquia e de unidade, de olha, somos todos uma massa defendendo o nosso país. E você deve fazer parte disso. Nada fora do Estado, nada contra o Estado. No filme Tropa de Elite, isso para mim é exemplar, assim, essa situação que é colocada. Porque ao mesmo tempo que a gente tem os policiais que representam ali a violência do Estado em várias atuações diferentes, eu não estou aqui para questionar a validade da atuação da polícia. Eu poderia fazer isso, mas não é o meu objetivo aqui. Mas existe, ao mesmo tempo, essa violência do Estado, essa violência ah, de, de militares mesmo, mas existe aqui nessa segunda imagem, isso fica mais claro, uma violência cotidiana. A base dessa violência colocada pelo fascismo é ser uma violência cotidiana. A ameaça está sempre à nossa volta. Então, é uma violência, uma militarização que traz uma desconfiança em relação ao outro, que traz um clima de guerra constante. O traidor pode estar do teu lado. O teu inimigo pode ser o teu vizinho. Então, é tanto uma violência, um medo físico, de que, olha, a polícia pode te abordar, pode fazer qualquer coisa se tu for contra o regime, mas também é uma violência psicológica no medo, na desconfiança que é instaurado. Por último, então, eu escolhi uma imagem aqui, um desenho que representa muito bem uma das distopias assim mais icônicas do processo de censura, de controle de informações. É um desenho sobre o livro Fahrenheit 451. O livro, enfim, é uma grande distopia, é genial. Ela conta a história de uma sociedade que é contra livros, em que as casas elas já não têm mais a possibilidade de pegar fogo. Então os bombeiros, na verdade, aqui, eles assumem o papel justamente de colocar fogo. Colocar fogo na cultura, nas informações, em qualquer coisa que possa fazer as pessoas pensarem. E essa é a base da censura e da repressão no governo fascista. Não só lutar contra, reprimir informações, posições contra o governo, mas fazer com que as pessoas pensem o que tu quer. Então não basta que as pessoas não te critiquem, mas as pessoas têm que te apoiar e apoiar incondicionalmente. Para isso, elas não podem ser incentivadas a pensar. E a leitura, como é muito bem apresentado no Fahrenheit, é um dos principais instrumentos para fazer as pessoas analisarem e criticarem a sociedade que está à sua volta. Então, a censura e a repressão dentro do fascismo
É tanto física, no sentido de uma polícia que tortura, que prende, que executa, mas também é uma tortura psicológica, é uma repressão, uma violência psicológica, no sentido de um medo constante, no sentido de que a propaganda que existe vai te fazer com que tu mesmo te censure, de que tu mesmo. Não, mas por que eu estou falando isso? Mas o grande líder é inquestionável. Bom, eu tentei resumir aqui o que eu vejo que vários autores dos quais eu recorri percebem como características essenciais para o fascismo. Então, há sim propostas fascistas hoje pelo mundo, houve sim governos fascistas além daquele contexto de 1930, 1950, aquela questão nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo, integralismo. ah, Fascismo não morreu. Então, governos que carregam essas 6 características que eu listei aqui, eles podem ser classificados ou não dentro da esfera fascista. Mas, como eu não estou aqui para censurar nem para reprimir, o objetivo é fazer com que vocês, como estudantes de história, consigam pensar por conta própria. O que vocês consideram como um governo fascista? Então, por hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo sobre fascismo, vamos estudar o desenvolvimento desses 2 grandes exemplos históricos. Bons estudos, abraço!